Caros, eu queria neste sábado manifestar o meu agradecimento às manifestações de solidariedade ao blog em relação aos ataques que me foram feitos pelo ex-governador Mauro Carles, né? Me telefonaram ex-governadores, senadores, leitores e até aliados do ex-governador Mauro Carles, que viram, nas palavras do ex-governador, um destempero verbal despropositado. Eu não vou entrar nesse mérito da questão. Aliás, o Mauro Carles, apesar de ter defendido o Estado democrático de direito, tanto no seu afastamento como na sua prisão cautelar, só conversei com o Mauro Carles uma vez, e isto após a saída da cadeia, quando ele me deu uma entrevista lá ao vivo no SBT Tocantins, que foi ao ar no estado inteiro. Então, não tenho interlocução com o Mauro Carles desde antes dele ser político, quando ele tentou ser candidato a prefeito de Gurupi, até ser deputado, quando quase não foi eleito deputado, e saiu da Assembleia como governador do estado. Então, é praticamente zero a minha relação com o ex-governador Mauro Carles. Então, a campanha dele para governador está aí nas redes sociais. Basta você ir lá no Instagram dele, que você vê os vídeos quase diários dele alavancando uma candidatura ao governo do estado, que ele mesmo disse no meu programa no SBT Tocantins. Agora, nesse caminho, além dessa inverdade que ele praticou contra o meu blog, ele pratica também inverdades numéricas, né? Ele diz que foi o melhor governo que o estado do Tocantins já teve, que pegou dívidas do estado e entregou com dinheiro o estado, e realmente isso, de certo modo, contraria os fatos. Eu sou, como os leitores sabem muito bem disso, eu sou um rato de execução orçamentária, ou seja, eu leio execução orçamentária e estudo orçamentos diariamente. O governador Mauro Carles, certamente pegou um estado com problemas, mas não da forma que ele encontrou, que ele diz. Por exemplo, quando o ex-governador Marcelo Miranda foi afastado do governo no início de 2018 e Mauro Carles assumiu, o Marcelo Miranda entregou o governo naquela época para o Mauro Carles com uma dívida consolidada de 3 bilhões de reais. O Mauro Carles entregou em 2021, em outubro de 2021, ao Vanderlei Barbosa uma dívida de 5 bilhões de reais, ou seja, ele aumentou em 3 anos a dívida do Estado em 2 bilhões de reais. O Mauro Carles recebeu de Marcelo Miranda no primeiro bimestre de 2018 uma disponibilidade de caixa de 4 bilhões e 100 milhões e entregou o governo em 2021 com Vanderlei com disponibilidade de caixas de 3 bilhões de reais. Isso aí está na execução orçamentária, qualquer um tem acesso, né? Então é fato que ele reduziu o custo de pessoal e começou a implementar um ajuste fiscal que foi seguido pelo governador afastado Vanderlei Barbosa. Então, em resumo, o Mauro Carles aumentou a dívida consolidada e reduziu as disponibilidades de caixa. O Mauro Carles entregou para Vanderlei Barbosa um passivo atuarial, um passivo com fornecedores e pessoal da ordem de 900 milhões de reais. Desses, 330 milhões diziam respeito a contribuições patronais não repassadas ao IGPREV. E isso, Mauro Carles entregou a Vanderlei Barbosa. Entregou também a Vanderlei Barbosa uma dívida com fornecedores de 300 milhões de reais. Então, resumo da ópera, o Mauro Carles pegou o Estado com uma dívida menor, entregou com uma dívida 2 bilhões
a mais, pegou o Estado com a disponibilidade de 4 bilhões e torrou 1 bilhão dessa disponibilidade, entregou apenas 3 bilhões a Vanderlei Barbosa e ainda deixou uma dívida com o fornecedor de 300 milhões de reais e 250 milhões de reais com o regime próprio da Previdência Social, ou seja, o tal IGPREV. Ele fez um bom trabalho no período, que ele tentou equalizar isso com o secretário da Fazenda, Sandro Henrique, mas é fato que ele saiu do governo acusado de corrupção, desvios, inclusive um flagrante no cidadão lá em Gurupi que teria sido armado conforme a polícia, né, e que está sendo investigado. Ou seja, o ex-governador Mauro Carles tem todo o direito de ser candidato ao governo, ele está elegível, assim como o governador afastado Vanderlei Barbosa, mas não tem o direito de mentir sobre os números, até porque os ex-governadores, o ex-governador que ele substituiu, está aí, Vivinho da Silva, e também acompanhando essas mentiras, essas inverdades, esse exagero que o Mauro Carles dá ao seu trabalho à frente do governo do Estado. O governador tem todo o direito de sair por aí, não descumprindo a ordem judicial, evidentemente que eu não falei que ele descumpriu, mas ele tem também compromisso com a verdade, não é, governador?